João Lucas comentou: cadê o violão, professor? Há pedidos lá da galera aqui. Só, cadê o violão? Cadê o violão? Cadê o violão? Cadê o violão? Toca o violão. Pra você que pediu. Valeu, galera. Brincadeira, vou levar a sério agora. E aí, vamos começar agora a nossa nova aula da Galera Top. É o seguinte, nós estamos aí fazendo a triagem antes de começar a aula dos desafios. Até agora, meu amigo, vamos lá, né? Vamos ter criatividade nos desafios aí. A galera não aprovou nenhum ainda, ok? Vamos nessa aí que enche de desafio nos comentários pra gente fazer o desafio, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar a sequência das aulas de bioquímica. Nós falamos sobre água e sais minerais no vídeo passado, melhor dizendo, e hoje vamos começar a falar sobre as substâncias orgânicas. Muito bem, substâncias orgânicas. O que é isso? Por que isso? Para que isso? Tá? Antes de mais nada, substâncias orgânicas ou compostos orgânicos tem que ter a presença do carbono, ok? Tem que ter a presença do carbono. E aí o átomo de carbono faz com que essa substância seja uma substância orgânica. Tranquilo? Favorável? Muito bem. Uma coisa importante em relação a isso. Ó, a sequência agora vai ser desde os carboidratos. Esse vídeo agora que a gente está fazendo é dos carboidratos. Eu vou falar tudo sobre carboidrato. Depois vai ter o de lipídios e depois vai ter o de proteínas. Tranquilo? Continua na sequência que a vitória é certa lá no final. Beleza? Vamos começar a falar do tópico de carboidrato, chamado de hidreto de carbonos, ou de aldose, ou de cestose. Isso mesmo, meu querido. Ou popularmente conhecido como açúcares. Isso, açúcar. Esse grupo de carboidratos, que é o grupo de substâncias orgânicas, ele é importante. Primeiro porque ele é a primeira fonte de energia de um ser vivo como nós, seres humanos, tá? É a primeira fonte de energia armazenada. Diga-se de passagem, tá bom? Muito importante pra gente. Bom, ele é dividido em 3 grandes grupos fundamentais, que são justamente os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Tranquilo? O que são os monossacarídeos? Mono vem de um, significa unidade básica, unidade elementar, unidade simples de carboidrato. É formada apenas por uma molécula, certo? Monossacarídeo. E isso é importante porque, ó, é dessas formas é que o nosso organismo absorve, tá bom? São os monossacarídeos. E essa molécula pode ter de 3 até 7 ou 8 carbonos. Alguns autores consideram 7, outros consideram 8, ok? E esse número de carbonos, ele é importante, porque veja bem, égua, assustador agora, negócio. É muito excesso de açúcar no câmera que deu tilt nele. Mas vamos lá. Os monossacarídeos são de 3 até 8 átomos, ou 7 ou 8 átomos de carbono, dependendo do autor no processo de classificação. Ok? Beleza. Olha só. É importante ressaltar que os monossacarídeos possuem uma fórmula para definir sua molécula. Essa fórmula vai aparecer aí, ó, no vídeo para você. CnH2nON. O que significa isso? Esse Nzinho aí significa justamente o número de carbonos numa molécula. Nesse caso, no monossacarídeo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para os exemplos de monossacarídeos. Por exemplo, se eu tiver uma molécula com 3 carbonos, logo por consequência eu vou ter 6 hidrogênios, porque 2 vezes 3 multiplica, tá? E 3 hidrogênios. Então, eu tenho aí uma molécula com 3 carbonos, com 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Se eu tiver uma molécula com 4 carbonos, aí eu vou ter 8 hidrogênios e, no caso aí, eu vou ter 4 de oxigênio. Se eu tiver 5 carbonos, eu vou ter aí um átomo. Átomos de hidrogênio com 10 hidrogênios e o átomos aí dessa molécula de oxigênio com 5. Então, é uma molécula formada por 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, certo? Muito bem. Se for 6, são 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se for 7 carbonos, 14 hidrogênios e 7 oxigênios. E se alguns autores, se a gente considerar alguns autores, são 8 carbonos, no caso para o átomo de 8 carbonos, 16 hidrogênios e 8 oxigênios. Detalhe importante, essas moléculas, na verdade,
elas possuem o nome devido ao número de átomos de carbono que ela possui. Por exemplo, essa de 3 carbonos é chamada de triose. Olha só. De 4 carbonos é chamado de tetrose. A de 5 carbonos é chamado de pentose. E a de 6 carbonos, não vai falar como uma aluna minha falou em sala de aula, é a sexose. Não é sexose, é exose, ok? E de 7 carbonos, heptose. De 8 carbonos, octose. As mais importantes dos grupos dos monossacarídeos, pessoal, é justamente as pentoses e as hexoses. Por que eles são os mais importantes? A pentose ela é importante porque ela forma moléculas fundamentais. Por exemplo, ela forma a molécula de ATP. E ATP é a primeira energia imediata de uma célula, ok? Outra coisa importante é que forma a ribose. Esse carboidrato de pentose forma ribose. E ribose é uma parte do material genético de RNA. Então é importante. E também forma a desoxirribose, que é um componente que compõe o material genético de DNA. Ô professor, se forma RNA e DNA, por que são diferentes já que são pentoses? Isso é importante, pessoal. Porque é uma diferença, sim, na composição do DNA. O DNA é formado por 5 carbonos, 10 hidrogênios, porém não são 5 oxigênios, são apenas 4 oxigênios. Ele sofre um processo oxidativo para se tornar uma molécula mais estável e importante no material genético. Essa é a diferença entre RNA e DNA, beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, a importância das hexoses. Hexoses são moléculas formadas por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Todas as moléculas que formam a hexose têm esses mesmos números de átomos. Eita, professor, agora confundiu. Não confundiu nada. Espera aí que é importante tu saber isso. Veja bem, no caso da hexose, todos os grupos são formados justamente por esse número de átomos. Que é quem? Frutose, glicose e galactose. Ok? Tu vai ter que fazer um corte bruto aqui. Muito bem. Em relação às hexoses, quem são? São justamente a glicose, a frutose e a galactose. Ok? Muito bem. O que são esses grupos? Todos eles são formados por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Glicose, frutose e galactose, todos são formados pelo mesmo grupo de átomos. Mas professor, se são formados pela mesma quantidade de átomos, então por que são diferentes? Eu vou logo te resumir ao ponto principal que é importante. Sabe por quê? Porque existe um elemento na química chamado de isomeria. É, isso mesmo. O que é uma isomeria? Não sei. Uma isomeria é, eu tenho uma molécula que tem o mesmo número de átomos, mas ela possui grupos funcionais diferentes, ou na sua forma estrutural esse átomo está, ou o grupo está em posição diferente em relação à outra. Isso é isomeria. Agora tem um detalhe importante. A glicose e a frutose, elas são hexoses formadas por grupos funcionais diferentes. Tá? A glicose ela é formada no grupo funcional de aldeído. Perceba aí que ela é formada nessa molécula aqui ao meu lado por 6 carbonos e a sua extremidade tem um grupo de aldeído. Diferente da frutose. A frutose também é formada por 6 carbonos, mas olha o que forma. Uma cetona. Tá? Forma uma cetona. O que acontece é o seguinte. Nesse caso aí, pessoal, você percebe que eu tenho isomeria de função, que é chamado de aldose, e isomeria de posição, que pode ter lá aldose e sextose, e pode ter também a modificação do número de átomos do carbono, ou a posição deles em relação à glicose e à galactose, tem essa diferença, tá? E é importante isso aí para você definir qual é a diferença desses monossacarídeos, beleza? Pessoal, o outro grupo importante são os oligosacarídeos, mas a gente não vai falar de todos os grupos, eu vou falar especificamente dos disacarídeos, tá? Os disacarídeos são a associação de duas moléculas de monossacarídeo. Por exemplo, glicose mais glicose vai formar maltose. Frutose mais glicose vai formar a tal da sacarose.
E glicose mais galactose vai formar a lactose, que são disacarídeos. O que são isso? São 2 moléculas de monossacarídeo. E isso é associação, tá? E é importante ressaltar isso aí, desse grupo. Um outro grupo também que é importante disso aí, que eu vou te citar alguns detalhes importantes, em relação aos polissacarídeos, pessoal. O polissacarídeos são cadeias gigantescas de glicose e são divididos em 2 grupos importantes. Os grupos estruturais e os grupos energéticos. Por exemplo, o amido é um polissacarídeo de reserva energética do vegetal, porque o vegetal no processo de fotossíntese, as substâncias da composição da seiva bruta vai se tornar em seiva elaborada e vai armazenar isso aí. Tá? No caso do glicogênio, que é uma reserva energética animal, principalmente nossa, que através da glicose lá, cai no sangue, tem um hormônio de insulina que vai capturar essas cadeias de glicose que sobram no sangue e vai armazenar no fígado em cadeias gigantes e nativas chamadas de glicogênio. Tá? Quando for necessário, esse glicogênio vai sair de novo para o sangue e tal, etc. Também nós temos os polissacarídeos estruturais. Os polissacarídeos estruturais, pessoal, é que dão estrutura e formam algumas coisas, nos seres vivos, por exemplo, né? No caso aqui do vegetal. O vegetal, nós temos um polissacarídeo estrutural chamado de celulose. A celulose é um polissacarídeo estrutural rígido de uma célula vegetal. E é importante para o vegetal porque mantém a estrutura dele. Nos animais eu tenho o esqueleto quitinoso, a quitina, que é o exoesqueleto de alguns artrópodes, é importante ressaltar sobre isso, é formado por carboidrato, certo? Que é do grupo dos polissacarídeos. Beleza, pessoal? Pessoal, foi uma honra ministrar essa aula para vocês e essas dicas de pontos fundamentais sobre carboidrato. Não te esquece, isso sempre cai na prova do Enem. Carboidrato, parte de bioquímica, sempre cai. E vou logo te dar uma dica. Vai logo voltando um pouquinho de vídeo e entende de novo o processo de ixose para a formação da aldose e cistose, para te ir indo para a prova, para conseguir a pontuação máxima, tá? Galera, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar na tua presença. E olha, acompanha a gente, tá? Compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Inclusive, vai ter aí, pessoal, vai aparecer em algum lugar do canto desse vídeo a nossa fanpage. E aí é o seguinte, vai lá, compartilha, vai ter muita coisa interessante para ti e a gente vai conseguir bombar ainda mais esse canal. O nosso diretor disse que vai aparecer não sei o que aí no vídeo. Que é, diretor? Ah, desculpa. Claro, eu já ia falar nisso, meu diretor. Ó, pessoal, dá like. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Fala pra galera se inscrever. Segue o editor no Instagram também. Segue o editor no Instagram. Segue o editor no Instagram que ele tá pedindo pra gente formar aí uma rede legal de comunicação. Beleza, pessoal? Ó, vai ter surpresa. Nesse mês agora de setembro, nós vamos começar uma divulgação em massa de uma mega revisão com o professor. E olha, a gente vai lançar um vídeo curto daqui essa semana para te entender um pouquinho sobre essa mega revisão e uma palestra especialíssima em outubro. Não perca essa oportunidade, vai ser um estouro, vai arrebentar e é isso aí. Valeu, galera!